seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. É a Semana Santa, terça-feira da Semana Santa, que tudo seja renovado. A Semana Santa é para entrar na lógica de Deus, entrar na lógica da cruz. Entremos na lógica de Deus e estejamos com a cruz em todos os momentos. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertado, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que eu me tenha, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a traição de Judas o Iscariotes. Na mesa, naquela noite santa com os seus discípulos, o nosso Senhor Jesus Cristo já anuncia a traição de Judas o Iscariotes.
E quando o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a traição de Judas o Iscariotes, os discípulos ficam sem saber o que é. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo deu um pedaço de pão passado no molho para o discípulo que eu iria o trair. E por que o nosso Senhor Jesus Cristo deu um pedaço de pão, molhou um pão passado no molho para Judas o Iscariotes? Porque anunciou a traição de Judas, que o nosso Senhor Jesus Cristo já sabia o que passava na essência de Judas. Como nós vimos ontem no Evangelho de ontem, o nosso Senhor Jesus Cristo em fraternidade com Marta, Maria e Lázaro, e depois Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés do Senhor com o perfume de nardo puro, e Judas o Iscariotes pergunta: por que não vendeu esse perfume para dar aos pobres? Por que não vendeu esse perfume por 300 moedas para dar aos pobres? E o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta: pobres sempre os tereis, mas enquanto a mim, por pouco tempo os tereis. E ninguém sabia o que passava na essência de Judas o Iscariotes. Ele roubava tudo o que era depositado na bolsa. Ele era ladrão. Falou que era para ajudar os pobres, mas não era. Era para roubar, que ele era ladrão. Judas era apegado ao dinheiro e roubava o dinheiro da bolsa comum que ele tomava de conta, porque era apegado. Cuidado, minha gente, com o apego ao dinheiro. Temos que ter, temos que lutar para ter, mas não pode ser apegado. Que a lógica é viver sem nada antepor ao amor de Cristo. E Judas não vivia sem nada antepor ao amor de Cristo. Infelizmente, Judas era apegado ao dinheiro. O nosso Senhor Jesus Cristo estava na mesa com os discípulos, que bem sabemos que na mesa o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. E lá Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Bem sabemos que aqui Jesus já tinha instituído a Eucaristia, o sacerdócio ministerial. E logo ele testemunhou: um de vós que come comigo me entregará. E os discípulos ficaram olhando uns para os outros e não sabiam de quem Jesus estava falando. Aqui vemos, um deles, a quem Jesus amava, estava rescotado ao lado de Jesus. Jesus amava todos. E por que está escrito um deles a quem Jesus amava? Jesus amava todos igualmente. Mas esse amava porque ele era mais próximo de Jesus, como está escrito. Estava rescotado ao lado de Jesus, que ele era mais próximo. É João, o discípulo amado, que estava mais próximo de Jesus. E Simão Pedro, que era muito preocupado, que no final do Evangelho Jesus já anuncia a negação de Pedro, que bem sabemos que Pedro negou porque Pedro era muito medroso, Pedro tinha medo. E Pedro ficou sem saber, ficou muito preocupado. Procurava saber de quem Jesus estava falando, mas o discípulo, reclinando sobre o peito, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus já esclarece: é aquele que eu der o pedaço de pão passado no molho, que estava na mesa, na ceia,
na última ceia, naquela noite santa, naquela tarde santa. E Jesus já anunciou que é aquele que ele iria dar o pão passado no molho. E Jesus deu o pão, molhou o pão e deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Jesus anunciou a traição de Judas. E logo que Jesus deu o pão a Judas, Satanás entrou em Judas. E Judas saiu. E o Senhor argumenta: o que tens de fazer, executa-o depressa. E por que Satanás entrou em Judas? Porque Judas vivia na escuridão interiormente, era pegado às coisas físicas, não buscava verdadeiramente a Deus. E o Senhor deu o pão passado no molho a Judas, e Satanás entrou em Judas, e Judas saiu. E nenhum dos presentes, dos outros discípulos, compreendeu o porquê Jesus lhe disse. Ficaram sem saber, todos os discípulos. Como Judas, como nós vimos ontem, Judas guardava a bolsa comum, mas ele roubava tudo que era depositado na bolsa, e ninguém sabia que Judas era ladrão, somente Cristo Senhor. E alguns outros discípulos ficaram pensando que Judas iria comprar as coisas para a festa, ou se não, comprar alguma coisa para os pobres, que como nós vimos ontem, que ele parecia que preocupava com os pobres, mas não preocupava. Ele roubava tudo o que era depositado na bolsa. E então recebeu o pão, Judas saiu imediatamente, como está narrado aqui. Satanás entrou em Judas. Judas saiu imediatamente. Já era noite naquela quinta-feira. Naquela quinta-feira, na qual Jesus instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, o novo mandamento, e lavou os pés dos discípulos. E depois que Judas saiu, já era noite. O nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua glorificação. Cristo Senhor anunciou a sua glorificação. Primeiro anunciou a traição de Judas o Iscariotes, e depois anunciou a sua glorificação, e concluindo, anunciou a negação de Pedro. E por que Pedro negou? Pedro negou Cristo Senhor porque Pedro era medroso. Pedro tinha muito medo. Pedro tinha muito medo, por isso que depois que ele negou o Cristo Senhor, Pedro chorou copiosamente. É o anúncio da traição de Judas. Depois que Judas sai, Cristo Senhor anuncia a sua glorificação, e por fim a conversa de Cristo Senhor com Pedro, e Cristo Senhor anuncia a negação de Pedro. É o evangelho desta terça-feira da Semana Santa. O anúncio da traição de Judas o Iscariotes na mesa com os discípulos. Cristo Senhor anuncia a traição de Judas o Iscariotes. Ninguém sabia qual discípulo ela era, e o Senhor deu o pão passado no molho, e Judas saiu. E ficaram pensando que Judas iria comprar as coisas para a festa ou comprar as coisas para os pobres, que ele ficava com a bolsa de dinheiro, mas não comprava nada para os pobres, ele roubava tudo o que era depositado ali. E em nosso cotidiano, tanto Judas em nossa sociedade, como é triste e ver a traição de Judas, como é triste. Cristo Senhor na mesa com os discípulos institui a Eucaristia, o sacerdócio ministerial,
e anunciou, e Judas o trai. E Cristo Senhor já sabia, e Cristo Senhor anunciou a traição de Judas, e depois que Judas saiu já era noite, o nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a sua glorificação, falando de sua divindade. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. É a sua glorificação. E anuncia que para onde ele está indo, ninguém pode ir agora. Já está anunciando a sua divindade, que ele volta de onde ele veio. E vemos o diálogo de Cristo Senhor com Pedro. Pedro fica muito preocupado, e Pedro era muito medroso, nega Cristo Senhor. Nega Cristo Senhor, e aqui conclui o Evangelho desta terça-feira da Semana Santa, Jesus anunciando a negação de Pedro. Pedro negou Cristo Senhor 3 vezes, porque Pedro era muito medroso. Tenhamos fé. Proclamemos a divindade de Cristo Senhor, que Cristo Senhor anuncia a sua glorificação, que tudo seja renovado, entremos na lógica de Deus, que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de cada ser humano e faça semelhante ao vosso Filho Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo o mal. Ó Mãe do belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A dor ainda cresce
Jesus expirando, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, com ele abraçada, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Sem filho e tal filho, então suportais cruel solidão, bendita sejais, bendita sejais.